A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que alegria, que felicidade. Mais um ano que se inicia e hoje, domingo da esperança, o primeiro dia do ano, já vamos começar, meus irmãos, com palavras de esperança para todos nós. Então abram bem os vossos ouvidos, prestem bastante atenção no que vai ser falado, porque nós estamos preparando os irmãos para que os irmãos estejam livres no Senhor, para que os irmãos possam conversar com o nosso querido e amado Deus e andar numa mudança diária com o nosso Deus. Amém, pessoal? Nós temos o dever e a obrigação de levarmos o reino dos céus e a justiça de Deus aos moradores da terra. Para isso, meus irmãos, nós temos que habitar na cidade de Deus. Quando você vai para um outro país, você precisa entender as leis daquele país. Você precisa se entender como aquele país funciona para que você não seja pego de surpresa, transgredindo as leis daquele país. Amém, pessoal? Então, nós que outrora éramos brasileiros, hoje nós nos tornamos, pelo poder e pela vontade de Deus, nós nos tornamos israelitas. Ou seja, nós agora passamos a ser judeus, mas não um judeu terreno, um judeu celeste, um judeu que adora o Pai em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias aí no livro de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo de número 6. Amém? Nesse domingo da esperança, nós vamos chegar mais perto do nosso querido e amado Deus. Leia comigo, está escrito assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Que alegria, que felicidade. Obrigado, meu Pai, por esta palavra poderosa para nossas vidas. Então, meus irmãos, se nós temos sede de justiça, nós seremos justificados por Deus. Ora, se o irmão ou a irmã tem sede de justiça, você vai procurar, nós vamos procurar andar na justiça, no amor e no poder de Deus. Então nós seremos fartos, nós seremos justificados por Deus e nós seremos pessoas justas nessa terra. Amém, pessoal? Então, eu preciso procurar essa maravilha em Deus para que eu possa verdadeiramente ser um homem justo, uma pessoa justa, uma pessoa de caráter, e então eu serei farto de justiça. Quem tem sede faz o quê? Vai buscar a água. Amém? Estou com sede, então eu vou lá na geladeira, no filtro, vou pegar água para eu saciar a minha sede, não é assim? Então, quem tem fome vai fazer o quê? Vai lá no fogão ou na geladeira tirar comida, vai preparar aquela comida e vai se alimentar para saciar a sua fome. Então, nós que temos fome e sede de justiça, nesse mundo injusto, nós vamos o quê? Buscar no Pai esse alimento poderoso, esse alimento maravilhoso, para que nós venhamos ser saciados com as bem-aventuranças do reino do nosso querido e amado Deus. Amém, pessoal? Então, o justo, ele vai ser justificado por Deus, ele vai andar na justiça do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um país, de um reino. A igreja, espiritualmente falando, igreja, não é o que nós achamos, não é quatro paredes. Igreja, meus irmãos, é uma nação, uma cidade, um bairro pode se considerar uma igreja. Então, igreja é isso. Igreja também significa também os continentes, 7 continentes, são 7 igrejas espalhadas pelo mundo. E nós estamos falando da igreja ao qual os olhos não podem ver. Essa cidade santa ao qual João viu descendo do céu ataviada como noiva, ou seja, a igreja de Deus, a cidade de Deus, o país de Deus, onde nós habitamos pela graça, pelo poder e pelo amor
do nosso querido e amado Deus. Amém, pessoal? Então, como eu falei naquela reunião de sexta-feira, você não foi chamado, nós não fomos chamados por Deus para ser crente, para ser evangélico. Então está mais do que na hora dos irmãos buscarem o Pai Espírito em verdade, para que o Espírito Santo da verdade venha te posicionar e te revelar o que você deve fazer, aonde você pisar a planta dos teus pés. Amém, pessoal? Nós temos que ter esse carinho, esse compromisso de buscar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Caso contrário, nós vamos padecer no meio dos enganos e dos desejos imundos do nosso próprio coração. Amém? Então, meus irmãos, entenda bem. Como há de ser justificado se as pessoas estão vivendo num tempo que os pregadores e os pastores, os missionários, nem atentam para a santa doutrina, a santa lei de Deus? Ou seja, como eu quero justiça se eu não sigo as leis? Não existe, meus irmãos, não existe justiça sem lei. Se há justiça, é porque tem alguém falando que aquela coisa está errada. E quem é que está mostrando o erro? A lei do Senhor, a justiça. Por exemplo, alguns anos atrás, eu andando de moto, andei no acostamento, numa via. E eu recebi uma multa altíssima. Altíssima. Quando chegou aquela multa, eu me assustei. Mas foi por quê? Porque eu transgredi a lei da cidade onde eu moro. Eu transgredi naquela lei, eu recebi uma multa. Era uma lei federal. Aonde um cidadão, em qualquer canto aí do Brasil, que ele andar no acostamento, ele vai tomar uma multa pesada. Então, por que eu tomei aquela multa? Porque tinha uma lei dizendo que não podia fazer aquilo. Numa hora que eu fiz, eu tomei a multa. A partir do momento que eu paguei essa multa, eu fiquei isento do meu pecado. Mas eu tive que pagar. Foi uma multa alta? Foi uma multa alta, mas tive que pagar. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não existe um país sem leis. Um país sem leis vai ser um velho oeste, vai ser um Deus nos acuda. Amém, pessoal? Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que assim como o Brasil tem suas leis, a cidade santa do nosso querido e amado Deus também tem as leis. E nós devemos conhecer essas leis, nós como habitantes da cidade santa que do céu desceu ataviada como noiva, eu como morador dessa cidade, eu preciso conhecer as leis dessa cidade. Caso contrário, eu vou andar transgredindo as leis da cidade e uma hora a conta vai chegar. E nessa hora que a conta chegar, se eu não estiver pago, então eu vou ser condenado por transgredir as leis da minha cidade. Compreende o que eu estou falando? Mas Jesus pagou. Espera lá, meus irmãos, espera lá. Jesus pagou o preço, mas, como eu falei aos irmãos, quando eu tomei aquela multa pesada, rapaz, eu paguei o preço. Mas nunca mais andei no acostamento. A via pode estar engarrafada, pode estar entupida, e o acostamento livinho, que eu não ando mais ali. Compreende o que eu estou falando? Então, quando Jesus pagou meu preço ali na cruz do Calvário, ele pagou aquele preço para me isentar dos meus pecados, dos meus erros. Então, agora eu livre dos meus erros, eu vou me esforçar em não praticar mais aqueles erros. Amém, pessoal? É por isso que a lei é importante. E a lei, e o país de Deus não é um país sem leis. Tem as leis. Qual a diferença? Meu irmão, Jesus morreu na cruz por meus pecados, para me libertar dos meus pecados. Isso não quer dizer que eu vou conseguir andar neste mundo sem transgredir a lei do meu país. É igual os brasileiros, por exemplo. Nenhum brasileiro consegue andar fielmente nas leis do Brasil, até porque nem conhece as leis e vive transgredindo. Às vezes, leis simples, a pessoa transgride. Entendeu? E assim somos nós na Cidade Santa. Tem as leis da Cidade Santa, mas isso não quer dizer que nós não vamos transgredir essas leis.
uma hora ou outra, você vai transgredir a lei. E aí, se você não conhecer a lei, você não vai pedir o perdão. Você não vai chegar lá no justo juiz, Senhor, eu fiz isso, o Senhor falou para mim amar, e eu machuquei uma pessoa, eu machuquei minha esposa, minha filha, meu filho, eu critiquei o vizinho, eu transgredi a sua lei do amor, Senhor. Então, meu Pai, por favor, perdoa os meus pecados. Você não tem como pagar, mas o seu advogado, o nosso rei, ele pagou o preço por nós. Mas cabe a eu entender que eu transgredi a lei, que eu pequei, chegar até ele, expor os meus pecados, e ali eu serei perdoado. É por isso que se faz necessário nós conhecermos as leis da Cidade Santa. Já que eu sou um habitante da Cidade Santa, eu tenho que me aprofundar em conhecer as leis da Cidade Santa. Não para apontar o dedo para os irmãos ou condenar alguém, mas para que, quando eu errar, e o Espírito Santo me convencer do pecado porque eu amo a lei do Senhor, Salmo 1, então eu pedirei perdão e eu serei perdoado dos meus pecados. Amém, pessoal? Então, tudo isso aqui que eu falei é para que nós chegamos nesta parte aqui, que é o que está acontecendo em nosso meio no dia de hoje. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, entupindo o mundo e os irmãos nas garras dos falsos profetas. Porém, como eu falei naquela reunião, a culpa não vai ser dos falsos profetas. Porque se alguém te enganou, foi certamente porque você desejou aquilo que aquela pessoa ofereceu. Então o culpado é você. Né? É igual essas pessoas que nas redes sociais aí levam um golpe, né, e pagam o dinheiro, igual esses dias. Uma mulher lançou lá uma bicicleta novinha por R$ 149. Muita gente caiu no golpe. Mas por quê? Porque desejou a tentação. Ele foi tentado, ele desejou e ele acreditou naquilo. E aí tomou um golpe violento. Entendeu? Então você imagina isso, coisas terrenas. Você imagina naquele grande dia, Jesus chegar para você e falar, eu nunca te conheci. E aí? Mas Senhor, eu era teu. Meu Deus, até curei lá o fulano, lá o ciclano, eu orei, ele era aleijado, ficou bom, ele estava com dor de cabeça, ficou bom. E daí, meu irmão, isso não quer dizer que você vai ser salvo, não. Jesus falou que naquele dia muitos indagariam, Senhor, em teu nome, teu nome, teu nome. E eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. E o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei. Amém, pessoal? Então, a lei, a cidade santa, tem lei. E se você quiser receber o galardão da vida eterna, só é possível se você habitar na cidade santa do bom Deus que já está aqui na terra. Sem a habitação nesta cidade, quando você morrer, quando você sair desse corpo, você vai ser transladado, arrebatado para o mundo dos mortos. Isso é fiel e verdadeiro, e eu não tenho medo e nem me envergonho de falar isso. Amém, pessoal? Então, põe a barba de vocês de molho e comece no seu interior a ter um relacionamento com Deus. Porque agora eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 5. Amém? Leia comigo o que está escrito assim. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, pessoal? Então, meus irmãos, isso aqui é muito grave. Isso aqui é o que a igreja está vivendo em nossos dias. Mas isso aqui foi dito no 4º milênio. E hoje, em nossos dias, é que está se cumprindo. Eu fui enviado por Deus para pregar numa igreja e o Senhor me mandou falar sobre a lei da Cidade Santa. Irmão, aquele pastor enfurecido,
ele pegou o microfone e falou, mesmo que seja um anjo que venha pregoar um outro evangelho que não seja esse que nós apregoamos, que seja considerado anátema. Eu olhei para ele e falei assim, amém, irmão, amém. E aí, quando eu falei amém, ele ficou sem graça, porque eu acho que ele esperava alguma coisa, né, a mais da minha parte. Deus me livre e guarde, eu não fui lá por mim mesmo, foi o Senhor que me mandou lá, por que eu vou entrar em discussão? Então, ele me chamou de maldito, porque eu estava ali falando uma coisa que o Senhor mandou eu falar. Logo, é o que eu venho falando para os irmãos. Isso aqui, meus irmãos, esse versículo que ele usou contra Deus, não foi contra eu que ele usou o versículo, ele usou o versículo contra o próprio Deus. Esse versículo que ele usou contra Deus, o irmão falou lá no 4º milênio, não foi nos nossos dias. Qualquer que venha pregar outro evangelho que não seja este que de nós recebeste, que seja considerado anátema. Ou seja considerado maldito. E hoje, no meio de um século podre, um século imundo, onde Satanás saiu pela terra, enganando todas as nações da terra, nós que temos um compromisso com Deus, onde Deus nos manda, nos envia, nós somos levados ali para que sejamos testemunhas. Então nós vamos ser criticados. Você acha que eu vou brigar com alguém? Jesus falou que isso ia acontecer, que nós iríamos ser injuriados, que as pessoas iam nos difamar. Então, meus irmãos, é isso que eu espero aqui na terra. É por isso que vocês me vê falando com autoridade, porque a autoridade não é minha, a autoridade é do Senhor. E isso que eu vos falo vem do Senhor e vem para um conserto dos irmãos. Quem entender e buscar em Deus esse conserto, louvado seja Deus. Almas serão ganhas para o reino dos céus. Se não entender, infelizmente, vão ficar na beira do caminho, esperando uma outra oportunidade, ou esperando o dia do arrebatamento para ver que se meteu em apuro gravíssimo. Amém? Então, meus irmãos, virá tempo que não suportarão a santa doutrina. Que santa doutrina é esta? Esta santa doutrina, meus irmãos, é os mandamentos de Deus, os mandamentos da cidade santa. Eu sempre venho falando para os irmãos, Jesus, o que aconteceu ali no 4º milênio foi que no sacrifício de Jesus estava saindo o reino das mãos do homem e passando o reino para as mãos de Deus. Então o Israel terreno deixou ali de ser propriedade de Deus e agora um novo Israel se tornou propriedade de Deus, ou seja, o Israel espiritual. Amém? Quando os judeus foram expulsos daquela terra, eles foram para a África. E foi ali que, como eu revelei aos irmãos naquele dia, né, dos 1000 anos de paz, foi ali. E Deus levou eles para onde? Para uma terra rica. A África, ali tinha muita riqueza, meus irmãos, diamantes, tudo do bom e do melhor tinha ali. Amém? Quando acabou os 1000 anos de paz, eles foram enganados pelo diabo e aí, também pela misericórdia de Deus, foram espalhados por todas as nações da terra para que todas as nações da terra viessem conhecer o reino dos céus. E é por isso que a cidade santa já está aqui na terra e ela está acentuada em toda a circunferência da terra. Porém, para que eu venha ser habitante dessa cidade, eu preciso ser um adorador do Pai, que eu adoro em espírito e em verdade, que tenha vida 100% entregue ao meu querido e amado Deus. Amém, pessoal? Só assim eu serei um habitante da Nova Jerusalém. Então, hoje nós vemos aí nas igrejas as pessoas recebendo o que elas querem ouvir. As bênçãos, não é assim? É só você abrir assim aí suas redes sociais que está cheio de gente aí. Pessoas que falam com convicção em nome de Deus estão oferecendo o que não é para oferecer, meus irmãos. Oferecendo o que o diabo ofereceu a Jesus lá na tentação. Ou seja, os bens da terra. Tudo isso eu te dou se prostrado e me adorares. Ora, aí quando eu chamo um monte de gente de falso profeta, as pessoas ficam chateadinhas. Não entram no concerto do Senhor, mas ficam por aí.
achando que tem parte com Deus e oferecendo o reino da terra para as pessoas. Espera que você vai ver. Se você acha dessa forma, é só esperar. Só esperar. O teu dia vai chegar e aí você vai ver como você andou no engano. Por quê? Porque desfazendo da santa doutrina de Deus, dos mandamentos da cidade santa, da santa lei do Senhor, acabou se entregando a fábulas. É o que nós lemos aqui, né? Amontoarão doutores conforme suas próprias concupiscências. O meu irmão, hoje, para ser um pregador do evangelho aí nas religiões, as pessoas precisam estudar, né, a teologia. Aí você entra aí nas redes sociais toda hora lá. É só você botar o seu perfil como evangélico, que vai oferecer curso de teologia, curso disso, curso de bacharel e coisa e tal. E tudo quanto era parafernália, ou seja, um verdadeiro comércio. E os pregadores nunca nem leram a Bíblia. A grande massa desses pregadores aí nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Simplesmente eles fazem um cursinho de teologia e já acham que são os que já sabem tudo. E aí o Espírito Santo fica impedido de falar com a pessoa. E aí, meu irmão, o engano é muito grande. E outra, o lado espiritual é um lado muito, muito grande, muito difícil de se compreender. Se você não for verdadeiramente amigo de Deus, você vai ser enganado facilmente. Facilmente. Amém? Então, talvez os irmãos vão ficar aí chateados, brabinho, não vai querer. Quando nós postamos vídeo aí nas redes sociais, são poucas pessoas que assistem. Por quê? Porque a verdade dói e vai doer mesmo, meu irmão. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não vou. Entendeu? Não vou ficar implorando ninguém também para acreditar no que eu estou falando, não. Simplesmente, eu sou aquele que clama aí no deserto aí. Ora, estou mostrando um caminho. Se os irmãos quiserem entrar no caminho, glórias a Deus. Louvado seja Deus na vossa vida. Se não quiserem, amém. O dia vai chegar e os irmãos vão ver que eles receberam a oportunidade, mas não aproveitaram. Ora, o que você vê nas igrejas aí? As pessoas lendo as histórias bíblicas, ou seja, fábulas, entregando a fábulas. Porque Deus fez com Sansão. Meu irmão, Sansão foi chamado para libertar o povo. Sansão não foi chamado para isso aí não, que é pregado nas igrejas não. Sansão foi chamado para libertar o povo. Gideão foi chamado para libertar o povo. E eles fizeram o que eles foram chamados. Os profetas foram chamados para alertar o povo, assim como nós temos alertado os irmãos hoje. Mas todos os profetas, eles foram desprezados pelo povo. E mesmo também, lá Sansão, Gideão, o povo queria ver o quê? Lenha na fogueira. Queria ver o circo pegar fogo, meu irmão. Ninguém nunca quis um compromisso com Deus. Mas Deus sempre levantou pessoas para levar a libertação. E assim somos nós nos nossos dias. Deus nos levantou, Deus te chamou, Deus te escolheu para que você venha ser participante do exército da salvação. Você foi chamado, assim como Sansão, como Gideão e como os outros, foi chamado para quê? Para salvar a terra, para levar salvação, para levar libertação do inimigo, das mãos do inimigo, libertar o povo das mãos do inimigo. Só que você, ao invés de levar salvação, você foi acorrentado, aprisionado e fica sustentando malandros. Meus irmãos, é só você conversar com Deus que você vai ver que eu não estou mentindo. E é lógico que os malandros vão ficar bravinhos mesmo. Ué, vai meter a mão no bolso deles, você acha que eles vão gostar? Não vão mesmo. Então é contigo e com Deus. Você tem que se libertar dessas correntes malignas, mas só o Senhor para te ajudar. Para que o Senhor venha me ajudar, o que eu tenho que fazer? Me humilhar na presença dele e pedir direção a ele. Senhor, me ajuda, me liberta, me mostra, fala comigo. Seja comigo, meu Pai, onde eu pisar a planta dos meus pés. Amém, pessoal? Porque você não foi chamado para ser um religioso. Você não foi chamado para ser um crente, para ser um cristão. Até porque Israel não é um país cristão. Israel é o país de Deus, do Deus de Israel. Ora,
Deus não é Deus de denominação religiosa e nem de país nenhum. E nem mesmo do Israel terreno. Porque, como eu falei para os irmãos, houve uma transição, houve uma mudança do reino terreno para o reino celeste. Então o Senhor é Deus do Israel celestial. Se eu quiser que ser do Deus de Israel, se eu quiser que Deus seja o meu pai, eu venha ser do reino de Deus, então eu tenho que servir o Deus de Israel. Não é o Deus das denominações religiosas. Não, estou falando isso aqui, meus irmãos, isso aqui é muito profundo e muito espiritual. Então você tem que procurar isso dentro do teu coração, dentro da tua vida, buscar em Deus. Como eu falei aos irmãos, tudo é muito novo. E não é para você sair daí da sua religião. Por que, pastor Melquisedeque? Não é para eu sair da minha religião? Porque não é. Ué, essa religião que você frequenta, tudo isso aí, esses bancos que você senta, esses ar-condicionados, tudo isso aí foi comprado com o dinheiro de Deus. Então isso aí é teu. Isso aí é de Deus. É do teu pai. Entendeu? Quem tem que sair é o perverso. Quem tem que sair é o lobo, o devorador que tem que sair. Não é o povo de Deus. Isso aí foi comprado com o dinheiro de Deus. Então, vou te expulsar. Meu irmão, vai pedir a Deus. Ele me expulsou, eu saio? Não. Então vou ficar. Porque é em espírito e em verdade que se vence os demônios. Aí, quando um homem perverso manifestar no altar, Deus tem que ter o que ali? Um servo dele para expulsar aquele demônio lá e mostrar àquele povo que Deus nunca esteve ali naquele altar. Salvo se Deus estiver, então não vai acontecer nada. Mas se tiver um santo ali clamando por justiça, então, meus irmãos, Deus vai fazer justiça e vai tomar. Porque aquilo ali foi comprado no nome dele, com o dinheiro dele. E muitos irmãos aí estão difamando o nome de Deus. Tomando o nome de Deus em favor do erro, em favor do engano. E levando engano para as pessoas. Então eu estou convidando os irmãos para serem participantes da Nova Jerusalém, mas se revestir da armadura de Deus. Isso é você e Deus, você com Deus. E uma vez você revestido, você vai causar um rombo, uma destruição no inferno. E o diabo é que se cuide para lá com o servo dele, porque Deus não vai dar o braço a torcer. Deus já se levantou do trono para pelejar. E ele vai tomar a direção aí da igreja. Até porque, meus irmãos, como eu já venho declarando os irmãos há muitos anos, o poder religioso vai cair por terra. Em breve, esses CNPJ aí de vocês já não vão valer mais para nada. Porque vocês foram fantoches sendo usados até um momento oportuno. Quando não precisarem mais de vocês, aí vocês vão ser perseguidos. E o pior de tudo é que vai achar que vocês vão achar que estão sendo perseguidos por causa do evangelho que vocês pregam. Na verdade, até é por causa do evangelho, mas não é por causa de Deus. Porque esse evangelho não é de Deus. Vocês não pregam o reino dos céus e a justiça de Deus. Como que esse evangelho é de Deus? Amém? Então preste atenção. Preste atenção para que amanhã você não venha dizer: eu fui enganado. Não. Não, você está no engano porque você quer. Se você buscar o Pai em espírito e em verdade, rapidamente essas cadeias vão se rebentar aí e você vai começar a enxergar com os olhos da fé. Amém? Abraão foi o pai da fé porque ele confiou 100% em Deus. Ele não foi guiado por homem nenhum. Até mesmo quando o Senhor enviou Abraão para Salém, ali ele aprendeu a justiça de Deus e saiu para a terra para salvar as nações também. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito resumida. Entendeu? Então, se você buscar em Deus, você vai aprender coisas maravilhosas com o Espírito Santo. O melhor pastor é o Espírito Santo da verdade. Amém? É só você procurar amizade com o Espírito Santo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, pessoal? Então, essa reunião termina por aqui. Que o nosso querido e amado Deus abençoe e guarde a todos. Que vocês venham ter um ano de paz na presença do Senhor. Porque nós estamos nos preparando para o pior, não para o melhor. Amém, pessoal? Porque a terra, as coisas tendem a ficar pior. Então fica ligado no Senhor. Busque a Deus de fato e de verdade. E você vai ser recompensado com a vida eterna. Amém?
Nosso querido e amado Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde, meu Deus, essa mensagem chegar, nos corações, que o Senhor possa, meu Pai, despertar essa pessoa que ouvir e que está ouvindo esta mensagem. Que elas, meu Pai, não venham ficar tristes com o que foi dito, mas que elas possam, meu Pai, acender uma luz da esperança na vida delas. Eu entrego todos nas tuas mãos, pelo poder do teu nome, amém. E glórias damos a ti. Feliz ano novo.